Sejam muito bem-vindos, queridos espectadores. Estou verdadeiramente feliz por vocês estarem aqui, participando conosco neste momento especial. Antes de prosseguirmos, quero fazer um pedido. Peço que assistam este vídeo até o final. Nossa narrativa hoje é repleta de inspiração e reflexão, e tenho certeza de que vocês não vão querer perder nenhum detalhe. Juntos exploraremos uma história incrível que nos oferece lições valiosas e uma visão única sobre a espiritualidade e a humanidade. Portanto, fiquem conosco até o final e aproveitem ao máximo o conteúdo que temos para compartilhar. Vamos começar esta jornada espiritual juntos, e estou empolgado por ter vocês como parte dela. Sejam bem-vindos mais uma vez e vamos adiante. José, o Sonhador, uma jornada de fé e perdão. Há muitos séculos atrás, em um passado distante e remoto, na antiga e histórica terra de Canaã, residia um homem de proeminência inquestionável, cujo nome era Jacó. Ele era o pai de uma prole impressionante, composta por um total de 12 filhos, cada um com sua singularidade e características únicas. No entanto, no coração de Jacó, resplandecia um afeto especial e uma ligação ímpar com seu 11º filho, José. Essa conexão íntima era tão evidente que Jacó não conseguia conter sua afeição, expressando-a de forma notável ao presentear José com uma túnica esplêndida e ricamente adornada, tecida em uma miríade de cores vibrantes e resplandecentes. A beleza e singularidade dessa vestimenta deslumbrante não passaram despercebidas pelos outros irmãos de José, que, tomados pela inveja e ciúmes avassaladores, começaram a nutrir ressentimentos profundos em seus corações. O que inicialmente parecia um gesto de carinho e amor paterno, acabaria por desencadear uma série de eventos de extrema importância, marcando de forma indelével a história e as vicissitudes da família de Jacó. José, desde sua juventude, era um rapaz notável, agraciado com visões especiais e revelações divinas que ele compartilhava com sua família. A cada sonho que vivenciava, sua compreensão do mundo espiritual e seu destino singular se aprofundavam. Em uma dessas visões, ele se viu no meio de um campo de trigo, observando fascinado enquanto feixes de trigo, um a um, se inclinavam reverentemente diante de seu feixe. Este simbolismo impressionante do trigo se curvando perante ele indicava claramente que seu futuro seria grandioso e que ele exerceria um papel de liderança e influência. Em outro sonho, José viu o próprio cosmos se curvar diante de sua presença. O sol, a lua e 11 estrelas brilhantes, representando seus pais e irmãos, todos inclinando-se humildemente perante ele. Era uma visão poderosa e profética que prenunciava a autoridade e influência excepcionais que ele alcançaria em sua vida. No entanto, a revelação desses sonhos, que eram claramente dádivas do divino, não foram recebidas com entusiasmo por seus irmãos. Em vez disso, essas visões apenas intensificaram o ressentimento e a inveja que já ardiam em seus corações, tornando a relação com José ainda mais tensa e complicada. Em uma manhã luminosa e clara, Jacó decidiu enviar seu filho, José, em uma jornada para verificar o bem-estar de seus irmãos, que estavam pastoreando o rebanho distante de sua morada. José, com sua túnica colorida que reluzia ao sol, partiu em direção ao campo, cheio de entusiasmo e alegria por cumprir a tarefa que lhe fora confiada. Ao longo do caminho, os irmãos de José avistaram-no à distância, e em vez de sentirem alegria com a presença de seu irmão mais novo, a semente da inveja já brotava em seus corações. A túnica de cores vibrantes que cobria o corpo de José parecia uma afronta à sua modéstia, e em vez de saudá-lo com calor fraterno, conspiraram para se livrarem dele. Ao se aproximarem de José, seus irmãos o agarraram e o lançaram em um poço vazio, cavado na terra árida. A intenção inicial deles não era apenas o desaparecimento de José, mas algo ainda mais sinistro: o planejamento de tirar sua própria vida, cegados pela raiva e pelo ciúme. No entanto, nesse momento crucial, a providência divina interveio de maneira surpreendente. Enquanto José estava no poço, um grupo de mercadores viajantes que se dirigiam para o Egito passou perto do local. Impelidos por uma inspiração divina, os irmãos de José optaram por não manchar as mãos com o sangue de seu parente, mas em vez disso, decidiram vendê-lo como escravo aos mercadores. Esse ato não apenas poupou a vida de José,
mas também selou seu destino, levando-o a um destino totalmente inesperado. José foi então retirado do poço e, algemado e com o coração pesado, viu-se embarcando em uma jornada inesperada com os mercadores. A partir desse ponto, a vida de José tomaria um rumo notável e repleto de desafios. Sua história ilustra não apenas os aspectos mais sombrios da inveja e traição, mas também como Deus pode transformar até os eventos mais sombrios em instrumentos de cumprimento de seus desígnios maiores. A trajetória de José é um testemunho da providência divina e do poder da redenção, que se desenrolaria de maneira notável nas páginas da história. Após ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, a vida de José tomou um rumo dramático e desafiador. Ele foi transportado para a antiga e majestosa terra do Egito, um lugar de grandeza e mistério, onde sua identidade e cultura eram completamente estranhas. Chegando a essa terra estrangeira, José foi adquirido por Potifar, um homem influente e oficial egípcio de alto escalão. Potifar, dono de uma imponente residência, decidiu confiar a José a responsabilidade de ser seu servo pessoal e administrador de seus bens. José, apesar de ter enfrentado a dor da separação de sua família e a perda de sua liberdade, não perdeu sua fé. Ele permaneceu fiel ao Senhor, mantendo viva a chama da esperança em seu coração. A despeito das dificuldades inerentes à sua nova condição como escravo, José se destacou. Sua determinação, inteligência e diligência o fizeram ganhar a confiança de Potifar, e assim, ele passou a gerenciar com sucesso a casa e os negócios do oficial egípcio. No entanto, o destino ainda reservaria testes desafiadores para José. A esposa de Potifar, uma mulher de grande beleza e influência encantada pela virtude e atração de José, começou a cobiçá-lo. Ela persistia em suas tentativas de seduzi-lo, utilizando de seus encantos e artifícios. José, um homem de profunda integridade e fé, resistiu a essas investidas com firmeza, rejeitando as tentações e mantendo sua fidelidade a Deus acima de tudo. Em uma situação particularmente perigosa, quando a esposa de Potifar o pressionou e tentou forçá-lo, José tomou a decisão corajosa de fugir, preferindo abandonar suas vestes a sucumbir à tentação. Essa ação exemplar demonstrou sua devoção a Deus e sua determinação inquebrantável em permanecer fiel nos princípios morais e éticos que ele mantinha em alta estima. O episódio da tentação e fuga diante da esposa de Potifar não apenas sublinha a resiliência e a fé de José, mas também revela a dura realidade da injustiça. Apesar de sua integridade inabalável, José se encontrou diante das consequências de uma acusação falsa da esposa de Potifar, que alegou que ele havia tentado violá-la. Essa acusação injusta levaria a uma reviravolta dramática em sua vida e o colocaria em uma prisão egípcia. A história de José nos ensina a importância da fé, da integridade e da resistência às tentações, independentemente das circunstâncias adversas. Ela também destaca a capacidade do Senhor de permanecer ao lado daqueles que o servem, mesmo em momentos de tribulação e injustiça. José é um exemplo inspirador de como a fé e a devoção podem iluminar o caminho através das sombras mais profundas, levando à eventual redenção e cumprimento do plano divino. A integridade inabalável de José não passou despercebida em seu tempo na casa de Potifar. No entanto, apesar de suas ações virtuosas, ele se viu injustamente acusado de um crime que não cometera. A esposa de Potifar, que anteriormente havia tentado seduzi-lo, lançou falsas acusações contra ele, levando-o a ser condenado e encarcerado. A prisão representava um novo capítulo na vida de José, marcado por desafios e incertezas. No entanto, sua fé e caráter permaneceram inabaláveis, e ele continuou a confiar no Senhor, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Deus, em sua infinita misericórdia, não abandonou José. Pelo contrário, continuou a abençoá-lo, fazendo com que a confiança do carcereiro da prisão fosse conquistada por sua conduta exemplar e pelo dom de interpretar sonhos. Enquanto estava atrás das grades, José demonstrou sua habilidade excepcional de interpretar sonhos. Isso se revelou crucial quando 2 prisioneiros, um padeiro e um copeiro do faraó, tiveram sonhos intrigantes que os perturbavam. José, servindo como um instrumento de Deus, ofereceu interpretações precisas e esclarecedoras desses sonhos,
prevendo o destino de ambos. Suas interpretações provaram ser corretas, uma vez que o padeiro foi executado e o copeiro foi restaurado ao serviço do faraó como predito. Essa habilidade única de José de interpretar sonhos com precisão divina acabaria por ser sua passagem para a liberdade. O copeiro, após ser libertado da prisão, prometeu a José que se lembraria dele e mencionaria sua habilidade ao faraó. No entanto, o copeiro inicialmente esqueceu-se de cumprir sua promessa, deixando José na prisão por mais algum tempo. A história de José na prisão é um testemunho de como a retidão e a confiança em Deus podem prevalecer mesmo nas situações mais adversas. Ela também nos lembra que os dons e talentos que possuímos podem, eventualmente, abrir portas inesperadas para a redenção. José é um exemplo de como a fidelidade a Deus e a integridade moral podem levar a resultados surpreendentes, transformando adversidades em oportunidades. Mais tarde, em um evento que marcaria um ponto de virada notável na vida de José, ele foi convocado à presença do faraó do Egito. O faraó, governante supremo do Egito e figura de grande autoridade e poder naquela época, estava profundamente perturbado por um sonho misterioso que o assombrava. O sonho era vívido e inquietante, deixando-o perplexo e ansioso por compreendê-lo. José, sendo conhecido por sua habilidade excepcional de interpretar sonhos, foi recomendado pelo copeiro-chefe do faraó como alguém capaz de decifrar as mensagens divinas. Convocado diante do faraó, José ouviu atentamente a descrição do sonho real e buscou a orientação divina necessária para compreendê-lo profundamente. O sonho do faraó era uma visão de 7 vacas gordas que foram devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas de trigo saudáveis que foram engolidas por 7 espigas mirradas e secas. Com humildade e sabedoria, José revelou ao faraó o significado do sonho perturbador. Ele explicou que as 7 vacas gordas e as 7 espigas de trigo saudáveis representavam 7 anos de abundância que viriam sobre a terra do Egito. Durante esse período, haveria colheitas fartas e prosperidade. No entanto, as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas simbolizavam 7 anos de fome que se seguiriam os anos de fartura. Seriam anos de escassez e privação, em que os recursos seriam escassos e a fome se espalharia pela região. A interpretação precisa e detalhada de José impressionou profundamente o faraó, que reconheceu a sabedoria e o discernimento divino no jovem hebreu. O faraó reconheceu que a única maneira de enfrentar a iminente crise da fome seria a preparação durante os anos de fartura. Impressionado com a habilidade de José e percebendo que ele era o homem certo para liderar esse empreendimento monumental, o faraó tomou uma decisão notável. O faraó nomeou José como governador do Egito e confiou-lhe a responsabilidade de supervisionar a coleta e o armazenamento de alimentos durante os anos de abundância. Isso envolveria a construção de celeiros e a implementação de estratégias eficientes para garantir que a nação pudesse sobreviver nos anos de escassez que se avizinhavam. Além disso, José também recebeu um anel de ouro, vestes de linho fino e um cargo de segundo em comando, marcando sua posição como o segundo homem mais poderoso do Egito, atrás apenas do faraó. A história de José diante do faraó é um relato inspirador de como a integridade, a fidelidade e os dons concedidos por Deus podem levar uma pessoa de uma posição humilde à liderança e influência extraordinárias. José, ao interpretar o sonho do faraó e apresentar uma solução sábia e estratégica para a crise iminente, não apenas salvou o Egito da fome, mas também desempenhou um papel fundamental no cumprimento dos planos divinos. Sua jornada, repleta de desafios e triunfos, é uma narrativa notável de como a fé e a retidão podem moldar o destino e influenciar nações inteiras. Quando finalmente chegaram os temidos 7 anos de fome, a desolação tomou conta da terra, não apenas do Egito, mas também das nações vizinhas. A notícia de que o Egito era o único lugar onde havia alimento se espalhou como fogo nas regiões circundantes, e as pessoas famintas de todas as nações vizinhas começaram a se deslocar em massa em direção ao Egito, em busca de sustento e sobrevivência. As estradas e caminhos que levavam ao Egito estavam repletos de viajantes famintos, caravanas de refugiados e comunidades inteiras em busca de ajuda. Entre aqueles que empreenderam a jornada angustiante para o Egito estavam os próprios irmãos de José,
que sem saber estavam prestes a se reunir com o irmão que haviam traído tantos anos antes. José, agora exercendo o papel de governador do Egito e encarregado do fornecimento de alimentos, os observou à distância, mas em seu disfarce não foi imediatamente reconhecido por eles. Os anos de separação e a mudança de aparência haviam tornado José quase irreconhecível para seus irmãos. Embora ele os tivesse reconhecido, José não revelou imediatamente sua identidade. Em vez disso, decidiu testar a sinceridade de seus irmãos e talvez também desejar entender se eles haviam mudado em sua essência. Ele decidiu adotar um plano astuto e engenhoso para avaliar a verdadeira natureza deles e determinar se eles estavam arrependidos por seus atos passados. José escolheu acusá-los de serem espiões, lançando suspeitas sobre suas intenções ao chegarem ao Egito. Ele os submeteu a um rigoroso interrogatório e, em um ato que os deixou assombrados, manteve um dos irmãos, Simeão, sob custódia, enquanto os demais deveriam retornar à sua terra natal, Canaã, para buscar Benjamim, o irmão mais jovem, como prova de sua sinceridade. Os irmãos de José, angustiados e confusos, retornaram a Canaã e relataram a situação a seu pai Jacó. Esse desenvolvimento trouxe à tona emoções e dilemas complexos, já que Jacó hesitava em enviar Benjamim, uma vez que ele era agora o filho mais querido e precioso. No entanto, a perspectiva de perder Simeão, que estava sob custódia egípcia, era inaceitável. A jornada deles ao Egito, com a incerteza sobre o destino de Simeão e a responsabilidade de levar Benjamim de volta, foi um momento de reflexão profunda para os irmãos, que começaram a refletir sobre seu passado e as ações que haviam cometido contra José. Eles se perguntaram se estavam sendo punidos por esses atos e se a injustiça que eles mesmos haviam cometido contra José estava agora voltando para assombrá-los. A história de José, seus irmãos e a reunião inesperada após anos de separação é um dos relatos mais comoventes e cheios de reviravoltas da Bíblia. Ela ilustra a jornada da reconciliação, do arrependimento e do perdão, além de ser um exemplo tocante de como Deus trabalha nos bastidores, alinhando eventos e pessoas para cumprir seus desígnios divinos. José, apesar de todo o sofrimento que enfrentou, escolheu o caminho do perdão e da graça, demonstrando que o amor e a unidade podem emergir mesmo de circunstâncias aparentemente desesperadoras. Após uma série de eventos intensos e emocionantes, chegou o momento crucial em que José decidiu revelar sua identidade a seus irmãos, pondo fim a anos de segredos e disfarces. O cenário dessa revelação era de tirar o fôlego. José estava vestido com suas melhores vestes egípcias, seu rosto estava iluminado por uma mistura de alegria, amor e compaixão. Seus irmãos, apreensivos e atordoados, estavam diante dele, completamente alheios ao que estava prestes a acontecer. José, com uma voz firme e carregada de emoção, disse: "Eu sou José, seu irmão, a quem vocês venderam como escravo no Egito." Os irmãos de José ficaram chocados e atordoados com a revelação. Suas mentes foram inundadas com uma enxurrada de emoções, incluindo culpa, remorso, perplexidade e, ao mesmo tempo, alegria pela reunião com o irmão perdido há tanto tempo. Diante da surpresa deles, José optou por uma abordagem de perdão e compreensão que é verdadeiramente inspiradora. Em vez de censurar seus irmãos pelos atos passados de traição e injustiça, José escolheu perdoá-los. Com palavras que ecoariam através das eras, ele disse: "Vocês planejaram o mal, mas Deus o transformou em bem para salvar muitas vidas." Essa afirmação poderosa e profunda capturou a essência da jornada de José, destacando a maneira como Deus usou os eventos mais sombrios para cumprir seus propósitos maiores. Essa declaração também simboliza o poder do perdão e da redenção, mostrando que o amor divino pode transcender as ações humanas mais cruéis. José então se aproximou de seus irmãos, abraçando-os com lágrimas nos olhos, selando um vínculo de amor e reconciliação que havia sido rompido por tanto tempo. Esse momento foi um testemunho tocante de como a unidade e a família podem ser restauradas, mesmo após anos de separação e conflito. José, agora como governador do Egito, demonstrou sua dedicação à família, convidando-os a se estabelecer na terra do Egito, onde poderiam encontrar abrigo, alimento e proteção durante os anos de fome que assolariam a região. Esse gesto benevolente e generoso
selou a reunião da família de José no Egito, onde eles puderam experimentar a reconciliação, a harmonia e a paz que há muito haviam almejado. A história de José e seus irmãos é uma narrativa extraordinária de perdão, redenção, e como Deus pode transformar os planos malignos da humanidade em bem maior. Ela oferece um testemunho inspirador da capacidade do amor e da compaixão para superar anos de mágoas e desavenças, demonstrando que a unidade da família pode ser restaurada mesmo nas circunstâncias mais difíceis. José, através de sua jornada, personifica o poder do perdão e do amor divino, fornecendo uma lição atemporal para todos nós sobre como a reconciliação e a harmonia podem ser alcançadas, não importa o quão conturbadas tenham sido as relações no passado. Caros amigos e amigas que acompanharam este vídeo até o final, gostaria de expressar minha sincera gratidão por sua presença aqui. Obrigado por compartilhar este momento comigo, explorando juntos as maravilhosas narrativas divinas que têm moldado a história e a humanidade. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar acompanhando as histórias inspiradoras que compartilhamos em nosso canal Narrativas Divinas, convido você a se inscrever e ativar as notificações. Dessa forma, você não perderá nenhum dos nossos futuros vídeos, repletos de ensinamentos e reflexões que podem enriquecer sua jornada espiritual. Além disso, convido todos vocês a compartilhar essas narrativas com amigos e familiares, para que possamos espalhar a sabedoria e a inspiração divina para um público cada vez maior. Por último, mas não menos importante, deixe seus comentários e feedbacks. Suas opiniões são valiosas e nos ajudam a criar um conteúdo cada vez mais relevante e impactante. Antes de encerrar, gostaria de compartilhar uma bênção com todos vocês. Que a luz divina ilumine seus caminhos, que a paz e a harmonia encham seus corações e que a graça de Deus esteja sempre presente em suas vidas. Que vocês encontrem força, esperança e amor em todas as jornadas que empreenderem. Mais uma vez, obrigado por estar conosco e que as narrativas divinas continuem a inspirar e fortalecer cada um de vocês. Até o próximo vídeo.